Ainda cercadas de muita polêmica, promessas de ganhos maiores que os do mercado futuro Bovespa e sem regulamentação estatal, as criptomoedas chamam a atenção de pessoas em todo o mundo. E apesar da constante insistência em dizer que elas não são um investimento, elas permanecem nos radares de muitos investidores. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e semanalmente trago aqui nesse podcast várias dicas e informações para ajudar a fazer com que você use bem o seu dinheiro para alcançar seus objetivos de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, transformando-se em um investidor inteligente. Para você não perder nenhuma dica e ficar atualizado com todas as informações que estarei compartilhando aqui, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Então, vamos às moedas digitais. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente, mais um expert do Dicas Curtas. Antes de começarmos a falar sobre possibilidades de ganho, exposição do investimento e perfil de investidor adequado para aplicar em criptomoedas, que tal entendermos como funcionam e o que são essas moedas virtuais? As moedas virtuais, moedas digitais ou criptomoedas nada mais são do que criptografias resolvidas por meio da utilização de dezenas de computadores. Para tal, é utilizado o modelo de rede peer-to-peer, ou seja, os computadores envolvidos são ao mesmo tempo responsáveis por descriptografar e por fazer a criptografia existir. Quando essa operação é bem sucedida, criptomoedas são geradas. A esse processo é dado o nome de mineração. Provavelmente você já ouviu falar sobre mineração de bitcoins. Então, é disso de que se trata. Cada moeda que esse processo gera é única, tem um número de identificação específico e só pode ser transferida por meio do famoso peer-to-peer. Dessa forma, apenas quem tem a moeda pode transferi-la, e isso acontece sem intermediários, nada de bancos, governo ou agências. Isso pode até parecer complicado, mas a ideia é bem simples. As criptomoedas são um conjunto de códigos de programação compilados de uma forma específica e registrados dentro de um banco de dados global e não centralizado. Cada um dos computadores conectados serve como um banco de dados, ou seja, o banco em si não pertence a ninguém. As moedas têm um valor monetário, mas não têm cédula, governo ou economia nacional para regularizá-las. Sabe o que isso significa? Significa que caso você adquira uma criptomoeda, ela terá um número de identificação único. Esse número é o que permite dizer que você possui ou não a moeda. Ele também é o que possibilita a venda de frações de uma moeda, a venda de parte do código, ou transações por meio de uma carteira eletrônica, sem contar a utilização delas para investir ou pagar contas. Para simplificar, vamos usar uma analogia. Imagine que você tem uma carteira, mas que ela é virtual. Nessa carteira você só pode colocar moedas virtuais, ou seja, nela é possível ter bitcoins, Ripple, Ethereum, etc. Para conseguir essas moedas você precisa trabalhar. Esse trabalho é a mineração de criptomoedas. Para completar, cada uma dessas moedas é única. Isso significa que o Bitcoin que existe na sua carteira só existe nela. O Bitcoin de outras pessoas é semelhante ao seu, mas tem um número de identificação diferente. É como se fosse a numeração que temos no nosso papel moeda, mas no formato digital. E assim como uma carteira comum, você pode usar esse dinheiro para pagar qualquer coisa, desde que aceitem criptomoedas como pagamento. A FIAP, por exemplo, foi a primeira faculdade brasileira a aceitar o pagamento de mensalidades por meio de bitcoins. As criptomoedas foram criadas com um propósito: oferecer ao mundo uma moeda que não é regulamentada e controlada por um governo. Dessa forma, os idealizadores do projeto queriam uma forma de descentralizar a economia, permitindo que a própria economia controlasse as oscilações desse produto. Orientados em sua maioria por uma perspectiva anarcocapitalista, essas pessoas acreditam que o Estado não deve intervir em questões individuais e que a própria economia é capaz de organizar as sociedades.
Sendo assim, a primeira medida que podia ser feita em direção a esse pensamento é a criação de moedas descentralizadas e não regulamentadas, logo, livres e reguladas pela economia. E foi isso que eles fizeram. As criptomoedas foram um produto que surgiu de uma lista de e-mails de pessoas interessadas em criptografia. Os integrantes da lista trocavam ideias sobre perspectivas tecnológicas, econômicas e políticas, como se fosse um grande grupo de debates e estudos. Depois de algum tempo nessas discussões, uma pessoa com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto elaborou e publicou em 2008 o que seria o conceito base das criptomoedas. Em 3 de janeiro de 2009, Nakamoto colocou esse conceito em prática, colocou o código em open source, fonte livre de direitos autorais, e garimpou ele mesmo as primeiras 50 moedas. A esse primeiro código e as moedas originadas dele foi dado o nome de Bitcoin. Depois de algum tempo, outras criptomoedas surgiram no mercado e elas têm crescido a cada dia mais. Diferente do que pode parecer, os bitcoins não começaram valendo muito. Na verdade, cada moeda valia exatamente $0 em seu primeiro ano de existência. Apenas em 2010, em seu segundo ano de existência, é que ela começou a ser oferecida em casas de câmbio, mas ao valor máximo de 39 cents. Essas moedas virtuais eram vistas como muito arriscadas, já que não havia nenhuma instituição por trás do seu controle e regulamentação. Isso tornava o investimento pouco atrativo em relação a aplicações no banco ou em títulos públicos. Em 2013, essa situação mudou drasticamente. No começo do ano, os contribuintes da República do Chipre tiveram suas poupanças confiscadas, e nesse momento os bancos caíram em total descrédito com a população local, o que os levou a procurar uma alternativa para o tal problema. Como você deve imaginar, essa alternativa foi o Bitcoin. Afinal de contas, se essa moeda não é controlada por um governo nem por um banco, não havia o risco de ela ser confiscada e deixar seus investidores na mão. Como resultado dessa ação, o Bitcoin saiu de $13,96 em janeiro de 2013 para $946,74 em dezembro de 2013. Depois desse evento, o preço da moeda despencou e ela começou a ser vista como uma bolha. Essa percepção de que o Bitcoin era uma moda, uma bolha que se extinguiria em algum tempo, continuou até o ano de 2016, quando o mundo foi atingido por uma crise institucional e econômica que abalou as bases das instituições bancárias e governos. Isso deixou a população mundial em alerta, gerando a busca por uma solução. E adivinha quem entrou de novo no radar dessas pessoas? Isso mesmo, o Bitcoin. Mas agora ele não estava sendo almejado apenas por moradores de um pequeno país. O mundo todo estava de olho nessa moeda. Provavelmente você já sabe o que aconteceu depois disso. Cada Bitcoin que valia $443,57 em janeiro de 2016 passou a valer $19.364,20 em dezembro de 2017, o maior valor atingido pela moeda até hoje. Olhando pelo histórico do Bitcoin, era esperado que ele caísse pelo menos 50% depois desse crescimento absurdo que ele passou, correto? E foi exatamente isso que aconteceu. Em abril de 2018, a moeda passou a valer $6.960,02. Ainda assim, ela continua sendo requisitada pelos investidores. E o motivo é muito simples. Qual investimento poderia valorizar $19.364 em 7 anos? Isso dá aproximadamente uma valorização de R$65 mil por moeda adquirida. Imagine, por exemplo, uma situação de quem comprou centenas dessas moedas em 2010 e as manteve até 2017. Essa possibilidade de ganho tem sido tão atrativa para os investidores que o número de pessoas investindo em Bitcoin já é 2 vezes maior que o total de investidores da bolsa, cerca de pouco mais de 1 milhão de investidores em Bitcoin. E não para por aí. No Brasil, existem mais pessoas comprando Bitcoins do que investindo em tesouro direto. Vale lembrar que o tesouro é o investimento mais popular no país e teve crescimento recorde nos últimos anos. Essa pressão não tem acontecido apenas no Brasil. Grandes investidores de Wall Street estão pressionando o mercado para liberar a entrada de mais criptomoedas. Isso vem surtindo efeito. Em 15 de outubro de 2017, as famosas e polêmicas moedas começaram a circular no mercado futuro dos Estados Unidos, na Chicago Board Options Exchange. O mais incrível que pareça, a possibilidade de ganhos das criptomoedas não são
seu principal atrativo. A exposição que elas oferecem é, na verdade, o que motiva muitas pessoas a adquirirem essa moeda. Veja bem, ao adquirir uma criptomoeda, você não só está comprando um produto com altas possibilidades de ganho, mas também está protegendo seu patrimônio contra ações estatais. Além disso, as criptomoedas sofrem oscilação em decorrência da economia mundial. Dessa forma, quem tem criptomoedas não precisa investir em vários países para alcançar a internacionalização dos investimentos de forma eficiente. Basta investir em uma moeda e o investidor estará exposto a todos os países, aumentando as possibilidades de ganho significativamente, mas mantendo a segurança da aplicação. Como podemos ver com o histórico do Bitcoin, as criptomoedas estão fadadas, ao menos pelos próximos anos, a sofrerem gigantescas oscilações de valor. A tendência é que isso reduza à medida que a mineração de moedas for acabando. Em função disso, o perfil indicado para investir nesse tipo de aplicação é bem restrito. Afinal de contas, não é todo mundo que suporta ver seu patrimônio sofrendo reduções ou aumentos maiores do que 50% em menos de 2 meses. Por isso, existem 2 perfis que provavelmente se darão bem lidando com as famigeradas criptomoedas: investidores mais agressivos e pessoas orientadas politicamente para perspectivas mais liberais. Vamos entender um pouco de cada um deles. Convido você a conhecer um pouco do meu trabalho com coaching financeiro, em que tenho foco muito direcionado no desenvolvimento de habilidades comportamentais, mudança de mentalidade, além, é claro, das habilidades financeiras. Acesse meu site para mais informações, www.philipsouza.com.br. Aproveite para conferir o meu blog com orientações bem bacanas para melhorar e edificar a sua vida financeira. Se quiser, pode entrar em contato para conversarmos e verificar como eu posso te ajudar. Como não poderia ser diferente, o investimento em criptomoedas é absolutamente atrativo para investidores com perfil agressivo. Com as altas possibilidades de ganho e o risco de perdas envolvido, esse investidor pode aproveitar do crescimento das moedas virtuais para expandir seu patrimônio. Confira o podcast 51, em que eu falo mais sobre risco nos investimentos. E como disse, o Bitcoin foi apenas a primeira moeda criada. Isso significa que existem moedas menos famosas, mais arriscadas e com possibilidades de ganhos ainda maiores, mas que devem ser analisadas minuciosamente para não se tornarem um grande prejuízo. Para quem gosta de apostar e não sofre com as oscilações do próprio capital, essa pode ser uma excelente alternativa para seguir aquela regrinha de investimentos que diz que quanto mais arriscado é o investimento, maior é o seu potencial de retorno, positivo ou negativo. Agora, se você não se enquadra no perfil de investidor agressivo, pode ficar tranquilo. Talvez suas convicções econômicas e políticas sejam favoráveis ao investimento em criptomoedas, e isso valide o investimento. Quer ver? Ao comprar criptomoedas, você faz com que seu dinheiro seja controlado apenas por você. Isso significa que nem o governo e nem os bancos poderão cobrar taxas acima do seu patrimônio. Se você, assim como os idealizadores das moedas, não é favorável ao controle estatal e acredita que as pessoas deveriam controlar a economia de maneira orgânica, as criptomoedas são uma forma de militar nesse sentido. Além de ter um perfil adequado, a aplicação em criptomoedas pode ser classificada como um investimento para alta renda, ou seja, você precisa contar com uma renda razoável para se dar bem nesse negócio. O que acontece é o seguinte: assim como o Bitcoin, existem várias criptomoedas que valem pouquíssimo hoje, mas podem valorizar dentro de alguns anos. Entretanto, para aproveitar bem esse boom de crescimento, o investidor precisa alocar muitos recursos em várias moedas e só deverá recolher quando houver a valorização. Caso essa estratégia não seja muito atrativa e você prefira aplicar em criptomoedas mais tradicionais, cada unidade do Bitcoin custa hoje, em média, $6.669. Logo, se quiser comprar algumas dezenas dessa moeda, será preciso dispor de muitos recursos. Apesar de parecer que existem poucas criptomoedas circulando, na realidade existem, no momento da gravação desse podcast, 2.049 criptomoedas diferentes. Qualquer pessoa pode ter acesso a todas elas, seus preços, oscilações e movimentações diárias por meio do site da Cryptocurrency.
Como falamos, as transações em Bitcoin são feitas no modelo peer-to-peer. Isso significa que não existem intermediários. Quem tem a moeda precisa vendê-la diretamente para quem quer comprar. E apesar de, nos dias de hoje, algumas casas de câmbio aceitarem esse desafio e prestarem um serviço de troca de algumas criptomoedas, principalmente Bitcoin, essa é uma oferta escassa. Na maior da parte dos casos, ou compra-se do emissor ou de alguém que já tem a moeda. Isso torna o investimento muito arriscado, sendo necessário inclusive contar com a ajuda de alguém que já tem experiência nessa área para evitar maiores problemas. O principal risco enfrentado, portanto, é o risco de liquidez, conforme detalhei no podcast número 51. Somado a isso, não podemos nos esquecer de maneira nenhuma da volatilidade dessas moedas. Como elas sofrem pesadas oscilações diariamente, é preciso escolher bem o produto para não comprar uma moeda em alta e vender em baixa. Outro fator determinante quanto à segurança do investimento em criptomoedas é a quantidade de produtos disponíveis. É praticamente impossível analisar sozinho todos os produtos disponíveis e escolher o melhor. Por isso é essencial falarmos que investimentos personalizados são a melhor opção de segurança para adquirir criptomoedas. Veja bem, para comprar esse tipo de produto com segurança, você precisará estudar durante muitas horas para entender profundamente o mercado. Mas você tem todo esse tempo disponível? Provavelmente não. Nesse caso, é preferível contar com o auxílio de pessoas que dedicam seu tempo a entender e a atuar nesse mercado, como é o caso de consultores de investimentos. Assim, você tem mais segurança na sua aplicação, protege seu capital e ainda pode ganhar muito ao contratar o serviço de pessoas especializadas. Mas uma coisa é certa, independentemente de como você queira investir ou de que produtos chamam sua atenção, existe uma forte tendência de crescimento na economia digital para os próximos anos. Assim sendo, é esperado que as criptomoedas cada vez sejam mais usadas e mais valorizadas. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Inclusive, deixe também sua sugestão de novos temas. É sempre importante contar com a participação de vocês ouvintes para tratar dos temas que mais os interessam no momento atual. Curta, comente, compartilhe e deixe sua avaliação no iTunes para que esse conteúdo chegue cada vez mais longe, ajudando mais e mais pessoas a cuidarem bem de suas finanças e investirem com mais qualidade e consciência. Assine esse podcast no seu dispositivo Apple através do aplicativo Podcast ou no seu dispositivo Android usando o aplicativo de podcast de sua preferência. E claro, também através do Spotify e do Deezer. Assim você receberá uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Conheça também nosso time de experts através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.